Videoaula. Trata-se de uma aula com um professor ou tutor, né, nesse contexto à distância, que é gravada na forma de vídeo e é transmitida para os alunos através das plataformas digitais. Os vídeos permitem que o aluno consiga ver, ouvir e interagir dentro de chats, né, e fóruns, fazendo com que o conhecimento que ele adquire seja muito mais compreensível e ágil. Bom, para nossa aula, para o nosso contexto, certo? Nós vamos usar aqui três tipos de videoaula. Existem mais, mas hoje nós vamos trabalhar apenas com esses três, que são os slides narrados, tá? Ou slide falado, tá? Sala de aula e YouTuber. O slide narrado é exatamente esse que eu estou fazendo. Estou passando os slides e vou narrando, né, através de um áudio, tudo isso sincronizado, certo? E ele se assemelha muito às aulas presenciais. É mais fácil para o professor preparar um slide narrado do que os outros tipos de videoaula. Por quê? Porque ele pode pegar o próprio material que ele usa dentro de sala de aula, gerar uma apresentação e a partir dessa apresentação já ir comentando, fazendo todos os comentários necessários e de certa forma passando o conhecimento. Bom, o professor nesse caso não aparece no vídeo, né? Já gravei aqui quase 30 vezes, não apareci nenhum, né? Estou escondido ainda, tá? Então, qual a grande vantagem? Como eu falei, a comodidade para o docente gera uma menor exposição do docente, né? Então, eu posso estar aqui, ó, todo arrumado, bonito, cheiroso. Não precisa. Eu estou aqui de boa aqui no meu cantinho, fazendo a minha aula, né, sem me expor, tá? Desvantagem. Dependendo do tempo e da dinâmica do docente, a apresentação pode tornar-se mais cansativa que os outros tipos de videoaula. Então, se eu passar muito tempo aqui falando, você, eu vou comer ali uma pipoca, eu vou dar um rolê aqui, que eu não aguento mais ouvir falar não aguento mais esse homem falar no meu pé do vidro de jeito nenhum. Né? E pior que eu não sei nem quem é, né? Então fica tranquilo, acontece, certo? Então é bom a gente ter cuidado nessa questão do tempo. Bom, sala de aula. Atualmente é a metodologia mais adequada, segundo especialistas, né? Porque ele, como o nome diz, né, vira uma sala de aula, onde passa essa sensação para o aluno que ele está dentro de uma sala de aula, porque ele tem o conteúdo e o professor. Certo? Então eu tenho um slide e em um cantinho aqui da tela eu tenho o meu professor lá bonitão falando numa boa, né, para você. Então, as vantagens, né? É um modelo que mais se aproxima da realidade da sala de aula presencial. O conteúdo pode ser reaproveitado na criação de novas aulas e materiais durante muito tempo. Agora, o grande problema é que é um tipo de aula que exige uma dedicação muito maior, um esforço muito maior, um planejamento muito maior do professor, certo? Então a gente tem que ter essa noção, né? Não é algo simples, a gente vai ver mais para frente a questão de como criar um roteiro, como planejar sua aula e, né, se nos outros não tem? Tem, mas digamos assim, eu consigo pular algumas etapas. Nesse de sala de aula, não. Eu preciso realmente me debruçar sobre todo esse processo para conseguir, de fato, bons resultados, tá? Sim, um detalhe, né? Com o tempo, você pegando a prática, né, fica mais, diga assim, o esforço fica menor, né? Você já está mais tranquilo para conseguir fazer esses materiais. Tá aqui o exemplo de sala de aula. Aqui eu tenho a professora Isabelle, né, aqui na nossa aula inaugural do curso, certo? Aqui ela está reproduzindo os slides e aqui de lado, né, tá lá ela, né, presente aí, chique. E aqui eu tenho também uma videoaula, né, de um professor lá o Ricardo Kleber, lá do IFRN. Inclusive, mais na frente eu vou indicar para vocês, quem tiver interesse em fazer um curso sobre produção de videoaula profissional, pode ir atrás dos vídeos desse rapaz aqui, porque ele é muito bom, tá certo? Me inspirei muita coisa para fazer os materiais de vocês com base nele, tá?
Vamos adiante aqui. YouTuber. Só o professor seus slides. Então, nesse modelo, o professor, ele assemelha-se aos grandes influenciadores digitais que utilizam o YouTube para divulgar os conteúdos dos seus canais, né? O Nath Arcuri da vida, né? Um Alexandre Garcia, né? Entre outros aí, né? O YouTube, Maísa, enfim, e o Whindersson Nunes. Então, é o cara que aparece lá, fica na frente da tela e toma conversa. Toma conversa, toma conversa, toma conversa, toma conversa, toma conversa, toma conversa, toma conversa. E a partir dali, geralmente, nesse caso aí, ele se torna um apresentador, né? Como os apresentadores de telejornais, de programas de auditório. E para compensar, é adequado apenas para alguns tipos de aula, a gente já vai falar sobre isso. E para compensar o fato de não ter nenhum material diferente, né? E para não ficar aquela coisa monótona, só a pessoa falando, então geralmente existem uns inserts, que é um recurso para compensar essa ausência de materiais. É um efeito sonoro que aparece, é uma figurinha, é um meme, né? É um vídeo curtinho, ok? Então a grande vantagem é que é um modelo mais interativo e que aproxima mais o estudante do professor. Já a grande desvantagem é que o conteúdo falado é maior do que nos outros tipos de videoaulas, então isso exige um preparo da pessoa, certo? Mas na frente tem que ter um roteiro, eu tenho que saber o que eu estou falando, né? Apesar de muitas vezes parecer o improviso, né? Muitos desses grandes influenciadores digitais, eles decoram o texto antes, né? Pelo menos tem uma noção. Claro, fazem alguns improvisos, mas também editam, né? Para que não pareça improviso, certo? Então, esse modelo ele é inadequado, né? Pode se mostrar muito inadequado nas aulas que precisam adentrar em assuntos mais técnicos, certo? Detalhes de imagem, cálculos, então talvez não fique muito legal. Talvez o modelo de sala de aula seja mais interessante. Aqui a gente tem um modelo, né? Aqui, por exemplo, mais uma vez, o professor Ricardo Kleber, lá da FRN. E aqui eu tenho a nossa professora Elisama, né? Que deu o nosso primeiro módulo aí, falando sobre a linguagem nos ambientes virtuais. Se você ainda não assistiu, vá lá, assista o vídeo da professora Elisama. Vamos lá. Então, como fazer uma videoaula? Praticamente a etapa, a gente vai seguir a mesma etapa aqui de criação de criação lá do podcast. Planejar, gravar, editar e publicar. Certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é qual o material que eu tenho disponível. Ou seja, cadê as minhas anotações a respeito desse tema? Anotação mesmo de sala de aula, tá? Cadê quais são os, sei lá, livros, conteúdos web, enfim, imagem? O que é que eu tenho para começar a elaborar isso? Quais ideias já deram certo e quais não funcionaram? Às vezes eu tenho um colega que está dando a mesma aula que eu, ele até já gravou videoaula. E eu que vou gravar a videoaula, eu não posso ser, como é que eu posso dizer, arrogante, já pode ser assim, olha, não, vou fazer um negócio original, 100% original. Não, gente, vamos lá dar uma olhada. Ó, o que foi que esse cara, o que eu posso fazer aqui para melhorar esse vídeo aqui dele? O que é que eu posso pegar dele e colocar um pouco da minha personalidade aqui, certo? Não é crime, não. Certo? Você olhar o que está dando certo e organizar sua vida, no caso, né? Seus vídeos. Alguém já fez o que eu pretendo fazer? Né? Então, provavelmente sim. Então, vá lá dar uma olhada. Tenho conhecimento para realizar todas as etapas do processo? Ou seja, eu sei criar um slide, por exemplo. Eu sei fazer lá, gravar o meu vídeo. Eu sei editar o vídeo. Eu sei publicar o vídeo. Né? Vou precisar de ajuda nesse processo. Eu tenho os softwares necessários para isso, tá? Quais são os resultados, desculpa aqui o erro, esperados e os riscos envolvidos, né? Então, no final das contas, o que é que você espera? Olha, eu quero ter uma videoaula top lá, que vai ter na primeira semana 1000 curtidas, né? Vou publicar no YouTube. Quais são os riscos envolvidos? Então, olha, eu não tenho um domínio do software de edição, então eu tenho que, se eu não encontrar alguém que faça essa edição, provavelmente eu não vou ter sucesso. Então,
E a partir no caso da determinação do risco, eu consigo ver quais são as minhas prioridades, minhas tarefas prioritárias para que aconteça realmente de fato essa videoaula. Definindo o escopo, né? Qual o perfil dos meus alunos? Eu estou dando aula para alunos do ensino técnico, eu estou dando aula para alunos do ensino médio, eu estou dando aula para alunos do ensino superior, pós-graduação. Eu não sei qual o perfil do meu aluno, ou seja, pode ser um senhor de idade já com 70, 80 anos, também pode ser um menino de 14 anos, né? Então, por que isso? Eu tenho que adequar a minha linguagem. Quais são as minhas limitações técnicas? Mais uma vez, o que é que eu consigo fazer, o que é que eu não consigo fazer? Quais são os recursos disponíveis, os recursos humanos? Por exemplo, será que na minha instituição eu tenho disponível um ambiente para poder gravar? Né? Tem instituições que têm, né? Sala para gravação, colegas para fazer edição e tudo mais. Qual a modalidade eu vou utilizar, né? Ou posso utilizar várias modalidades. Eu posso começar como um modelo youtuber, depois passar para a sala de aula. Em algum momento eu posso fazer os slides narrados, tá? Que não precisa ser exatamente slides, por exemplo, pode ser um screencast, tá? O que é um screencast, professor? Uma transmissão da tela, certo? Como eu faço, como eu já fiz, mostrando lá o LibreOffice, mostrando o Windows, mostrando como navegar na internet, ok? Qual o meu cronograma? Quantas aulas eu vou precisar para fazer isso? Quando eu preciso entregar isso daí, né? Então, quais são os prazos? Então, eu vou ter de tanto a tanto eu vou ter para fazer o planejamento. De tanto a tanto eu vou fazer a gravação. De tanto a tanto eu vou organizar eu vou ter que publicar isso daqui, certo? Então, isso aqui também é muito importante. Aula tradicional é diferente de videoaula. Por que isso, gente? Olha só, acontece muito de alguns professores, colegas de trabalho, né? Eu mesmo, logo no início, a gente fica um pouco com medo, né? Assim, receio. Aí se o povo pegar aqui, vou virar meme. Gente, dentro de sala de aula a gente já tem o conteúdo organizado, fazemos, claro, nosso planejamento prévio, mas ali flui já, né? Tranquilo. Vou lá, faço minha explanação, dou exemplo, risco o quadro. Mas quando eu passo para a videoaula, para uma gravação, então às vezes a gente gagueja, dá branco. Você pode não ver aqui, talvez uma edição ou outra tenha passado, não tenha passado em branco por aí, mas várias vezes eu tenho que regravar o mesmo bloco, né, de videoaula, tá? Para que fique de acordo com aquilo que eu desejo, certo? Isso também vai acontecer com você. O que é importante? É não desistir. É não desistir, certo? Se você é professor, né? Se você tem esse dom de ensinar, não é porque agora você está mudando a forma de você passar esse conteúdo que você vai ficar com medo. Não, você tem que tentar, cara. Entendeu? E com o tempo você vai verificar que foi a melhor decisão. Que você está realmente alcançando aqueles alunos que antes você não conseguia alcançar. E mesmo quando passar essa pandemia, né? Quando passar essa pandemia, você vai ver que, poxa, esse recurso eu vou continuar usando porque é muito bacana, tá? Então não desiste, né? Foca que vai dar certo, tá?